O sol começava a se pôr sobre Londrina quando o carro preto de Zé Felipe entrou lentamente pela estrada de terra que levava à fazenda dos Castella. O céu estava pintado em tons de laranja e lilás, e o cheiro de capim molhado se misturava ao som distante dos grilos e do mugido de algumas vacas no pasto. O coração dele batia forte. Fazia dias que Ana o havia convidado para conhecer os pais. E embora tentasse demonstrar tranquilidade, Zé estava nervoso. E se eles não gostarem de mim? Pensava enquanto apertava o volante, olhando o portão de madeira que se aproximava. Ana, por outro lado, parecia não ter preocupações. Tinha mandado uma mensagem poucos minutos antes. Vem tranquilo, meu pai é sério, mas tem bom coração. E minha mãe já te acha um fofo, só pelas entrevistas. Ele sorriu de canto, tentando se convencer de que aquilo era verdade. O convite havia sido feito de forma simples, mas cheia de significado. Depois de meses de namoro à distância, Ana queria apresentá-lo oficialmente à família. Era o passo que transformava um relacionamento em algo mais sério. Quando o carro parou em frente à varanda da casa, o vento trouxe o cheiro de café fresco. A casa era grande, com janelas de madeira e uma varanda cheia de vasos com flores coloridas. No alto da escada, seus futuros sogros esperavam. O senhor Castella, um homem de postura firme e olhar observador, e Dona Helena, com um sorriso contido, mas acolhedor. Zé desceu do carro respirando fundo. As mãos suavam. Ele ajeitou a camisa, passou a mão nos cabelos e caminhou em direção à varanda. Boa tarde, seu Castella, Dona Helena. Disse com um sorriso tímido. O pai de Ana respondeu apenas com um aceno discreto. Boa tarde, rapaz. Seja bem-vindo. A mãe, por outro lado, estendeu a mão com delicadeza. É um prazer finalmente conhecer o namorado da nossa filha. Antes que o silêncio pudesse ficar constrangedor, a porta se abriu de repente, e Ana surgiu sorridente, vestindo um short jeans e uma camisa xadrez amarrada na cintura. Zé, você veio! Exclamou descendo as escadas correndo e abraçando-o sem cerimônia. O gesto espontâneo fez os pais trocarem um olhar discreto, e Zé corou na mesma hora. Eu disse que vinha. Não podia perder esse convite, respondeu tentando disfarçar o nervosismo. Ana riu e puxou ele pela mão. Vem, vou te mostrar a fazenda antes do jantar. Você vai amar os cavalos. Enquanto ela falava sem parar, Zé se deixava guiar, observando cada detalhe. O cheiro de terra, o som das folhas ao vento, o pôr do sol refletindo nos olhos dela. Tudo parecia mágico. Mas no fundo, ele sabia que o verdadeiro desafio viria à noite, quando se sentasse à mesa com o homem que criara a mulher que ele amava. A janta foi servida pontualmente às 7. A mesa era farta. Arroz soltinho, carne de panela, mandioca frita e salada fresca. Ana se sentou ao lado dele, animada, enquanto o pai observava em silêncio. Zé tentava disfarçar o nervosismo, mas o garfo tremia ligeiramente nas mãos. Então, Zé, começou o pai finalmente. Ouvi dizer que você canta. Isso é coisa séria ou só passatempo? O tom não era agressivo, mas firme. Zé respirou fundo. É minha vida, senhor. A música sempre foi tudo para mim. É o que me faz acordar todo dia com propósito. Ana sorriu orgulhosa, e a mãe fez um gesto sutil de aprovação. Mas o pai continuava impassível. Propósito é importante, mas viver de música é instável. Aqui, a gente acredita que o homem precisa ter os pés no chão. Zé assentiu respeitosamente. Entendo, senhor, e garanto que tenho os pés no chão. Só que meu coração, ele vive no palco. A resposta arrancou um leve riso da mãe e fez Ana apertar a mão dele debaixo da mesa. Por um instante o ar pareceu mais leve. Depois do jantar, os 4 foram até a varanda. O céu estava tomado por estrelas e o vento soprava frio. Ana se encostou no corrimão, olhando para ele. Viu? Sobreviveu. Brincou, dando um empurrãozinho de leve. Zé riu. Não sei se posso dizer o mesmo. Seu pai quase me faz suar mais que o palco. Ela gargalhou alto, e o som ecoou pela noite como uma melodia. Por trás da janela, o senhor Castella observava os dois conversando, e pela primeira vez, deixou escapar um sorriso discreto. Talvez, no fundo, aquele rapaz tímido tivesse algo que ele respeitava, verdade no olhar.
E enquanto Ana ria, o vento frio dançava em torno deles, como se o destino já soubesse que aquela noite simples marcaria o início de uma história muito maior. A noite caía silenciosa sobre a fazenda. O som distante dos grilos e o cheiro da lenha queimando no fogão, a lenha deixava um ar pesado, quase solene. Ana havia subido para buscar uma blusa no quarto, e Dona Helena se recolhera para preparar o café. Zé Felipe e o Sr. Castela ficaram sozinhos na varanda, iluminada apenas pela luz amarelada do lampião. Por alguns instantes, o silêncio reinou. O pai de Ana observava o horizonte, apoiado no corrimão, enquanto Zé tentava disfarçar o nervosismo batucando os dedos no joelho. O vento frio cortava o ar, e a camisa de Zé tremulava levemente. Ele sabia que aquele momento ia chegar. E quando o Sr. Castela se virou, o olhar dele era direto, firme, sem qualquer rodeio. Zé. Começou com a voz grave, pausada. O que é que você sente pela minha filha? A pergunta veio como um golpe. Zé engoliu em seco. Por um instante pensou em dar uma resposta leve, ensaiada. Mas percebeu que, diante daquele homem, qualquer mentira soaria como covardia. Eu sinto orgulho, senhor. Começou devagar. Orgulho por ela ser quem é, pela força que tem, mas acima de tudo, eu sinto amor. O pai manteve o olhar firme, mas a expressão não denunciava nada. Nem aprovação, nem reprovação. Apenas avaliava. Amor? Repetiu. Essa palavra é pesada, rapaz. Principalmente entre dois artistas. Vocês vivem de aplausos, de viagens, de palco. E o amor? O amor precisa de silêncio e presença. Você acha que consegue dar isso para ela? Zé olhou para o chão por um instante, depois levantou o olhar com calma. O senhor tem razão. A vida que a gente leva é uma bagunça. A distância machuca, o ciúme tenta entrar. Mas quando eu olho para ela, eu vejo mais do que uma cantora. Eu vejo uma mulher que me entende, que me acalma. E se amor não for isso, eu não sei o que é. O vento soprou mais forte, e por um momento, o Sr. Castela desviou o olhar para o campo. Parecia refletir. Depois, respirou fundo. Minha filha é o que eu tenho de mais precioso. Ela tem um coração bom, mas já sofreu por confiar demais. Se um dia você for a causa da dor dela, Zé, eu não vou perdoar. Zé não hesitou. Eu não quero ser a razão da dor dela, senhor. Quero ser o motivo do sorriso. Sei que o senhor não vai acreditar só nas minhas palavras, mas eu estou disposto a provar isso todos os dias. Um longo silêncio se seguiu. O pai de Ana então deu um passo à frente, colocou a mão no ombro dele e disse com voz firme: Vamos ver se o tempo confirma o que você acabou de dizer. No mesmo instante, Ana apareceu na varanda, sorridente, interrompendo a tensão. O que estão cochichando aí, hein? Perguntou rindo. Zé disfarçou com um sorriso tímido, e o Sr. Castela apenas respondeu: Assunto de homem, filha. Ela riu, sem desconfiar da profundidade daquela conversa. Mas Zé sabia. Naquela noite, ele não tinha apenas conhecido o pai de Ana. Tinha sido colocado à prova, e no fundo, algo lhe dizia que aquela seria apenas a primeira de muitas. Zé Felipe respirava fundo, enquanto o som das palavras do pai de Ana ainda ecoava dentro da cabeça dele. Se um dia você for a causa da dor dela, eu não vou perdoar. Aquela frase dita com calma, mas com firmeza, havia se cravado como uma flecha no peito. Ele tentou disfarçar o desconforto, mas o suor frio na nuca o denunciava. Enquanto Ana conversava alegremente com a mãe na cozinha, Zé pediu licença e foi ao banheiro. Precisava de um instante só. Um minuto longe dos olhares atentos daquela família que, apesar da educação, o analisava como quem pesa um diamante. Ao fechar a porta, encostou as mãos na pia e se olhou no espelho. A luz amarelada tremulava levemente, e o reflexo devolvia a imagem de um homem dividido entre a calma e o medo. O coração ainda batia acelerado. Respira, cara, murmurou para si mesmo, tentando se recompor. Mas quanto mais tentava se acalmar, mais a mente dele girava num turbilhão de pensamentos. Lembrou do olhar do Sr. Castela, firme, desconfiado, da postura de Ana, sempre confiante, brincalhona, e da sensação de não saber se estava à altura da mulher que amava.
A família dela tinha valores fortes: prudência, honra, respeito. Coisas que Zé também carregava, mas que nem sempre o mundo artístico compreendia. Ele sabia que um passo errado, uma manchete mal interpretada, um comentário impulsivo, poderia colocar tudo a perder. A água fria escorreu pelas mãos e pingou devagar na pia. O som das gotas parecia marcar o ritmo da angústia que tomava conta dele. Será que eu sou o homem certo para ela? Pensava. Ou só mais um cantor tentando provar que sente de verdade? O banheiro cheirava a lavanda e madeira úmida. O silêncio era quase absoluto, exceto pelo vento que entrava pela pequena janela, trazendo o som distante das cigarras. Zé se apoiou na pia, fechou os olhos e tentou imaginar o rosto de Ana. O sorriso leve, o jeito que ela o olhava no palco, a força que ela carregava, mesmo tão jovem. Ela era diferente, e ele sabia. Não queria errar com ela, nunca. Os minutos passaram sem que ele percebesse. Lá fora, o som dos talheres e risadas havia cessado. O clima da casa parecia mudar, mais quieto, mais observador. De repente, uma batida leve na porta o fez despertar. Zé? A voz grave ecoou do outro lado. Ele gelou. Era o Sr. Castella. Tá tudo bem aí, rapaz? Zé engoliu em seco. Olhou o próprio reflexo, tentando encontrar firmeza onde só via insegurança. Do lado de fora, o silêncio voltou. Mas ele sabia que o homem continuava ali, esperando. A pressão no peito aumentou. O ar parecia mais denso, difícil de respirar. Ele fechou os olhos, inspirou fundo e se deu um último conselho. Você é o mesmo cara no palco e fora dele. Seja verdadeiro, e eles vão ver isso. Quando girou a maçaneta, o pai de Ana estava encostado na parede, braços cruzados, olhar neutro. Zé forçou um sorriso. Desculpa a demora, senhor. Acho que o nervosismo me pegou um pouco. O homem soltou um leve suspiro, quase um riso contido. Normal, Zé. Todo homem que gosta de verdade fica nervoso. Eu também fiquei, no dia que conheci os pais da Helena. Zé o olhou surpreso. Aquela resposta quebrou o gelo como um raio de sol atravessando nuvem cinza. O Sr. Castella então completou mais calmo. Mas entenda uma coisa, filho. Aqui a gente valoriza olhar firme, palavra cumprida e respeito. Eu não quero um cantor famoso para minha filha. Quero um homem de caráter ao lado dela. Zé assentiu, dessa vez com mais segurança. O senhor pode ter certeza que é isso que eu quero ser para ela. O nome, o sucesso. Tudo isso é passageiro. Mas o que eu sinto por ela é de verdade. O pai o observou por alguns segundos, como se tentasse enxergar dentro da alma dele. Depois, apenas balançou a cabeça em aprovação. Veremos com o tempo, Zé. Veremos. E então deu um leve tapinha no ombro dele antes de se afastar pelo corredor, deixando para trás um silêncio que agora parecia mais leve, quase reconfortante. Zé ficou parado por alguns segundos olhando o chão. A tensão havia diminuído, mas o peso da responsabilidade era maior do que nunca. Ele sabia que aquele homem ainda o estava testando e que a confiança dele não viria fácil. Ao sair do banheiro, encontrou Ana parada perto da porta, com aquele sorriso curioso. Você sumiu, hein? Achei que tinha fugido. Brincou, com um brilho divertido no olhar. Zé deu um meio sorriso. Quase. Mas lembrei que tinha um motivo muito bom para ficar. Ela riu e segurou a mão dele. Do lado de fora, o vento balançava as folhas e o cheiro de terra molhada tomava conta do ar. Naquele instante, Zé entendeu. Não bastava amar Ana Castella. Ele teria que conquistar o respeito de toda a família. E essa seria talvez a prova mais difícil da sua vida. O amanhecer em Londrina era frio e silencioso. Uma névoa fina cobria a fazenda, deixando o pasto prateado sob os primeiros raios do sol. O cheiro de café fresco se misturava ao aroma da terra molhada, e o som distante dos galos quebrava o silêncio da manhã. Zé Felipe acordou cedo, ainda tentando entender o motivo de tanto nervosismo. A noite anterior tinha sido um turbilhão. A conversa com o pai de Ana, o medo, o banho gelado de realidade. Mas agora, ao descer as escadas, percebeu o Sr. Castella na varanda, encostado no batente, com um chapéu de palha na cabeça e 2 xícaras de café na mesa. Bom dia. Rapaz, disse o homem sem levantar o olhar. Bom dia, senhor, respondeu Zé, hesitante, sentando-se com cuidado. O pai de Ana ergueu a caneca e após um gole falou com voz calma. Hoje vou dar uma volta pela fazenda. Quero ver como estão os cavalos e as cercas do pasto. Se quiser, pode vir junto.
Assim conversamos mais. Não era um convite. Era um teste. Zé entendeu na hora. Respirou fundo, olhou para o campo coberto pela neblina e respondeu com firmeza. Claro, senhor. Vai ser um prazer. Minutos depois, estavam lado a lado caminhando até o curral. O frio cortava o rosto e o som dos cascos ecoava forte no chão úmido. O pai de Ana observava Zé de soslaio, como quem mede cada gesto. O rapaz, embora inseguro, se esforçava para não demonstrar. Montou no cavalo com cuidado, lembrando das poucas vezes que tinha feito isso nas gravações de clipes sertanejos. Sabe montar? Perguntou o homem, ajustando a sela. Um pouco. Aprendi mais vendo do que praticando. O pai soltou um meio sorriso. Então hoje é dia de aprender na prática. O percurso começou em silêncio. O vento frio batia no rosto, o som do riacho acompanhava o trote dos cavalos. Zé tentava manter o equilíbrio concentrado, mas o terreno irregular exigia atenção. O senhor Castela olhava para frente, sereno, até que quebrou o silêncio. Você e a Ana estão em um mundo difícil, Zé. Fama, ego, fofoca, tudo isso muda as pessoas. E eu conheço bem a dor de ver alguém que você ama se perder nesse meio. Zé ouviu em silêncio. Sentiu o peso daquelas palavras. Eu entendo, senhor. Já vi gente boa se perder também. Mas eu aprendi a separar o artista do homem. E o homem que eu sou quer estar do lado da sua filha, de verdade. O pai assentiu levemente, mas o olhar ainda era de quem observa um terreno desconhecido. De repente, um som forte interrompeu a conversa. Um relincho alto, seguido de um estalo. Um dos potros, assustado com o barulho de uma moto ao longe, disparou em desespero, quebrando parte da cerca e correndo em direção ao pasto. O senhor Castela reagiu rápido, mas o cavalo dele empinou e ele quase caiu. Zé instintivamente pulou da sela, correu pelo campo enlameado e conseguiu segurar a corda que arrastava no chão, freando o animal com força. O esforço fez seu braço arder e o barro subir pelas botas, mas ele não soltou. O potro, ofegante, finalmente parou. O pai de Ana aproximou-se devagar, ajeitando o chapéu. Você é corajoso, rapaz, disse com um tom que misturava surpresa e respeito. Zé respirava com dificuldade, o coração ainda acelerado. Não podia deixar o bicho se machucar, ou machucar o senhor. Por um instante, os dois ficaram em silêncio. O vento carregava o som dos pássaros e o cheiro de capim amassado. O olhar do senhor Castela, antes desconfiado, agora parecia diferente. Nem todo homem teria feito isso. E ainda mais por alguém que acabou de conhecer direito. Zé limpou as mãos sujas de barro e respondeu. Não foi por educação, senhor. Foi por respeito. E por tudo o que a Ana representa para mim. O pai dele sorriu, discreto, mas verdadeiro. Acho que agora começo a entender por que ela gosta tanto de você. Voltaram para a casa em silêncio, mas o clima era outro. Não havia mais desconfiança, apenas uma estranha cumplicidade. O sol começava a romper as nuvens, dourando o campo. Quando chegaram, Ana estava na varanda preocupada. O que aconteceu? Ouvi barulho de cavalo, disse, correndo até eles. Zé deu um sorriso cansado. Nada demais. Só um susto. Mas está tudo bem agora. O pai de Ana colocou a mão no ombro dele e disse firme. Ele se saiu melhor do que eu esperava. Ana olhou surpresa. Depois sorriu, emocionada. Zé desviou o olhar meio envergonhado, mas no fundo sentia o peito leve. Pela primeira vez desde que chegou àquela fazenda, ele sentia que não era mais apenas o namorado famoso da Ana Castela, era o homem que começava, aos poucos, a conquistar o respeito do pai dela. Sem perceber, aquela manhã fria marcava o início de algo muito maior. A aceitação. O reconhecimento e o começo de uma nova história entre dois mundos tão diferentes, o da arte e o da simplicidade. O relógio marcava 6:30 da tarde quando o sol começou a se esconder no horizonte de Londrina, pintando o céu com tons alaranjados e rosados. A fazenda da família de Ana Castela parecia um cenário de filme. O campo se estendia até onde os olhos alcançavam, e os últimos raios de luz se refletiam no lago que ficava logo atrás da casa principal. O vento soprava leve, trazendo o cheiro da grama recém-cortada e o som distante dos bois mugindo no curral. Zé Felipe estava encostado na varanda, observando o pôr do sol, tentando colocar em ordem tudo o que sentia. O dia havia sido longo, cheio de emoções, sorrisos e também de tensão. Desde o café da manhã, com o olhar atento do pai de Ana, até o almoço cheio de risadas e indiretas da própria cantora, que fazia questão de provocá-lo com seu jeito brincalhão e espontâneo. Ana,
Por outro lado, surgia leve, como se nada a abalasse. Trazia em suas mãos 2 xícaras de café e um sorriso travesso no rosto. Tá com cara de quem tá pensando demais, Zé, ela disse se aproximando. Zé soltou um sorriso tímido e respondeu: tô tentando entender se o seu pai vai mesmo me deixar sair vivo daqui. Ana deu uma gargalhada alta, sincera, daquelas que faziam o coração de Zé disparar. Ah, meu pai é assim mesmo. Gosta de testar quem se aproxima de mim. Mas se ele chamou você para jantar hoje à noite, é sinal de que você passou no primeiro teste. Zé tomou um gole do café, tentando disfarçar o nervosismo. A voz de Ana era calma, mas os olhos dela diziam outra coisa. Havia curiosidade, talvez até encanto. E o segundo teste? Perguntou ele, arqueando uma sobrancelha. O segundo teste é me aguentar, respondeu Ana, divertida, sentando-se ao lado dele. O silêncio que se seguiu foi leve, quase confortável. O som dos grilos começava a preencher o ar, e as primeiras estrelas despontavam no céu. Zé respirou fundo. Aquela mulher o deixava completamente fora do eixo. Ela era o oposto dele. Enquanto ele media cada palavra, ela falava o que vinha à cabeça. Enquanto ele pensava 2 vezes antes de sorrir, ela sorria o tempo todo. De repente, Ana olhou para ele e perguntou: você tem medo do meu pai, né? Zé hesitou, mas decidiu ser sincero. Tenho. Não de ele não gostar de mim, mas de não achar que eu sou o suficiente para você. Ana ficou em silêncio por um instante. O vento brincava com seus cabelos loiros, e o olhar dela se suavizou. Zé, eu não preciso de alguém perfeito. Preciso de alguém que seja verdadeiro comigo. E até agora, você foi o único que não tentou me impressionar. Essas palavras tocaram fundo em Zé. Era como se finalmente alguém tivesse enxergado quem ele realmente era. Por trás do nome famoso, dos palcos, das luzes. Ele respirou fundo e respondeu com firmeza: eu não quero ser mais um para você, Ana. Quero ser aquele que te entende quando o mundo inteiro espera que você sorria.